Um extremista bolsonarista se explode lá na Praça dos Três Poderes. Logo em seguida, os Estados Unidos e a União Europeia, por meio do seu braço militar que é a OTAN, autorizam o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, a usar armas de longo alcance dentro do território russo. Começou, Plutão entrou em Aquário. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, esse talvez seja o acontecimento do momento aí para os próximos meses, 2, 3 meses, que é a entrada de Plutão no signo de Aquário. E tem havido muita expectativa desse acontecimento astrológico nos últimos tempos, porque da última vez que isso aconteceu foi mais ou menos ali na metade para o final do século XVIII. Muitas transformações aconteceram aqui no planeta Terra por conta da entrada de Plutão, do planeta, né, no signo de Aquário, tá? Eu vou falar um pouquinho dessas transformações aí no decorrer do vídeo, mas antes eu quero falar um pouquinho de algumas características assim até para ambientar quem não tem muita familiaridade com astrologia, o que é difícil hoje em dia, porque né, a internet está aí cheia de informações, então é difícil você ter alguém que pelo menos não tenha ouvido falar em astrologia, tá? Então primeiro eu vou falar um pouquinho de Plutão. Plutão nada mais é do que o poderoso Hades do panteão grego, deus do submundo. Mas na astrologia ele é algo mais do que isso. Quando a gente fala no deus do submundo, significa que ele é o responsável por tudo aquilo que vive, tudo aquilo que tem raiz. Eu tive aqui falando há 2 vídeos atrás sobre o papel de Saturno e de Plutão na regeneração planetária. Então, a primeira coisa que é importante saber sobre Plutão na astrologia é que ele é um regenerador. Ele é aquele tipo de energia, nós falamos de energia, certo? Não é exatamente o planetinha que fica ali orbitando o Sol e tal. É também no aspecto, vamos colocar assim, material, físico. Mas a gente fala de energia, principalmente, quando a gente fala de astrologia. Então Plutão ele é o regenerador. Ele é aquele que vem para fazer aquela limpeza necessária, tirar os excessos, aparar as arestas, para que uma próxima etapa de um determinado período possa surgir, possa nascer. Um outro planeta que faz esse papel é o próprio Saturno. Então, os 2 grandes regeneradores do zodíaco são Saturno e Plutão. Saturno correspondente a Cronos, no panteão grego, Saturno seria o nome romano, e Plutão correspondente a Hades, no panteão grego. Então, a energia de Plutão ela é uma energia de renovação, regeneração. Portanto, é uma energia de morte. Todo tipo de morte. Tem muito astrólogo que fica querendo adoçar a pílula, adorar a pílula, falar não, é uma morte filosófica, é uma morte ali que você tem que interpretar. É também, mas não só. A morte física, inclusive, ela é regida por Plutão. Ele sendo o senhor do submundo, o corpo físico, quando morre, ele é enterrado, ou conforme o costume dos antigos, dos ancestrais gregos, romanos, era queimado, mas de qualquer forma o corpo é desintegrado e retorna à sua unidade mínima, que é o átomo disperso. O responsável por pegar esse átomo e transformar depois em alguma coisa, olha aí o papel da regeneração nova, é Plutão / Hades. Então, principalmente essa, eu quero, tem outras características, mas para não deixar o vídeo muito longo, vamos falar dessa em específico, guarde isso.
Plutão é o regenerador do zodíaco. Então vamos falar um pouquinho também sobre Aquário. Aquário, que é o domicílio que vai abrigar Plutão nos próximos 20 anos. 20 anos. Guarde bem essa informação, porque ela é uma informação valiosa que a gente vai usar já já também. Então, Aquário é um signo que representa a transformação. Por que que eu associo Aquário à transformação? Porque Aquário, se você pegar a mandala zodiacal, tá em oposição a Leão. Então, o signo de Leão representa a expressão individual. Isto é, como é que uma pessoa se expressa ao mundo. Eu, por exemplo, né? Como que eu me expresso ao mundo? Para eu entender isso melhor, eu pego meu mapa astrológico e vou lá e olho a quinta casa, que é regida pelo signo de Leão, casa 5. E aí eu olho também onde está o signo de Leão para fazer essa correspondência, tá? Mas pegando a mandala zodiacal natural, que ela começa em Áries e termina em Peixes, então você vai pegar a quinta casa, Leão. Então, Leão é a expressão individual. Aquário é a expressão social, que é o oposto. E aí, quando a gente fala em oposto em astrologia, a gente não fala em oposto de guerra, de treta, de cabo de guerra. A gente fala em complemento. Então, o que falta em um sobra no outro, o que falta no outro sobra no um e assim por diante. Então, complemento, né? Todos os signos que estão a 180 graus de distância na mandala zodiacal natural são complementares. A gente fala oposição porque representa um aspecto específico relacionado a desafios que a gente precisa ir superar no decorrer da vida, etc. Mas essa informação é importante. Então, Leão é o pessoal, individual, enquanto expressão. Aquário é o social. Por isso que ele é o signo da transformação. Por quê? Para você poder se expressar socialmente, você precisa passar por um processo, muitas vezes doloroso, de transmutação pessoal, para que você se faça ouvir, entender, para que você seja aceito, enfim, para que você possa criar redes de sociabilidade. Então perceba que é o penúltimo signo do zodíaco, casa 11, na mandala zodiacal natural, é o signo de Aquário. Para você ver a dificuldade de fazer isso para nós humanos, né? E aí depois tem a 12ª, que é Peixes, onde aí é a síntese de todo o zodíaco, que não vai dar para a gente falar aqui, mas eu menciono isso aí apenas para aguçar a curiosidade de vocês de ir buscar mais informação, que é isso que é a Era de Aquário. Então, presta atenção na associação do período, em termos de energia. O planeta da regeneração, Plutão, está desde o dia 19 de novembro de 2024 agora, no signo de Aquário, que é o signo da transformação. Então, regeneração, transformação. Ou, em outras palavras, morte e renascimento. Veja que é o processo, né? O verdadeiro renascimento, ele vai se dar em Peixes, né? Mas é o processo que nós vamos conversar aqui hoje. O que vai demandar esse processo de regeneração e transformação, ou de morte e renascimento, né? Queda e ascensão. Enfim, juntando essas duas grandes energias poderosíssimas, se bem que falar em energia e poderosíssima em termos de zodíaco é meio redundante, mas especificamente nesse caso, Plutão e Aquário, podemos esperar para os próximos 20 anos, que é o período que o planeta Plutão vai demorar para transitar por todos os 30 graus do signo de Aquário, né? Então, ele vai bem devagar, ele é o planeta mais lento do sistema solar.
E muito interessante, muito importante a gente mencionar, Hades, no panteão grego, era também um deus afastado. Ele fazia parte do mainstream, era um dos 12 deuses olimpianos, na verdade, porque é uma energia que não deixou de existir, ela só mudou de nome, né? Como os outros deuses do panteão, responsáveis por organizar o planeta Terra, desde aproximadamente uns 100 mil anos atrás até agora, mais ou menos, tá? Só para a gente ter uma dimensão aí de tempo. Então são energias ainda ativas. Então a Hades é uma energia extremamente ativa. Só que se a gente pegando a mitologia greco-romana, ele é retratado como um deus ausente. Que na verdade ele não está ausente, ele sempre está presente. Mas ele não aparece. Ele aparece o mínimo possível. Assim como Plutão, o planeta Plutão também, né? Ele é o último dos planetas do sistema solar. É aquele que mais demora para dar uma volta, né? Cumprir a sua órbita ao redor do Sol. Demora 248 anos terrestres para Plutão dar uma volta completa ao redor do Sol, né? Que significa o ano de Plutão, um ano de Plutão equivale a 248 anos terrestres. Isso para você ver que o tempo é relativo, tal como nos explicou Albert Einstein na sua teoria da relatividade. Mas voltando aqui. Então a gente pode esperar grandes transformações. Por quê? Da última vez que Plutão esteve em Aquário, ele esteve de 1778 aproximadamente até 1798. Então, os acontecimentos mais importantes do período, né? Revolução Norte-Americana, que aconteceu 2 anos antes, mas já era um prenúncio da energia de Plutão transitando para Aquário. Revolução Francesa. Aqui no Brasil, tivemos a Inconfidência Mineira. Enfim, foi um período de grandes transformações. Mas atenção, que não foram transformações simples. Não foram transformações ali tranquilas. Elas foram transformações drásticas, irrevogáveis, irreversíveis, irremediáveis. Em outras palavras, da última vez que Plutão transitou por Aquário, o mundo nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque Plutão, como regenerador, ele tem essa característica, o que a energia ativa de Plutão é pegar tudo aquilo que não presta e dar um jeito. Bom, esse dar um jeito é que é o problema. Porque não significa varrer tudo para debaixo do tapete, pode esquecer isso. Esquece isso. Também não significa tacar tudo no ventilador, esquece isso. Essa não é característica de Plutão. Então significa o quê? Análise criteriosa do que tem que fazer com cada coisa. Bota cada coisa no seu lugar. Aquilo que é lixo vai para o lixo. Aquilo que dá para ser reaproveitado é reciclado. E aquilo que precisa nascer, vai nascer. Querendo os seres humanos ou não, gostando os seres humanos ou não. Então, em outras palavras, a energia plutoniana, ela é uma energia que, por onde ela passa, ela vai regenerar. Vai colocar cada coisa no seu lugar. Não é organização. Veja bem, né? Não é uma organização, uma ordenação. Quem faz isso é Mercúrio. Mercúrio é o ordenador, o organizador do zodíaco. Ele é um planeta muito rápido, ele está sempre fazendo essa organização, essa adequação. Ele é um planeta muito rápido, ele transita muito rapidamente por todos os signos do zodíaco. Tá? Plutão não. Plutão ele vai passando, vai pegando, isso daqui não presta, vai para cá, isso daqui, não, isso aqui dá para reaproveitar,
vamos fazer um bem bolado aqui. Bom, mas tem coisas que tem que nascer. Tem coisas que tem que surgir, tem coisas que tem que brotar. Lembre-se que Hades é o deus do submundo. Tudo que tem raiz pertence a Hades. Está na sua energia. Então, qual que é a função da raiz, né? Entre outras coisas? Fazer com que uma planta, ela, depois de germinar, se fixe na terra. Né? Então, todas aquelas... Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui. Eu deixei até um ambiente bem lúgubre hoje, né? De uma forma bem sugestiva, para falar dessa energia plutoniana. Tudo o que precisa nascer, vai nascer. Tudo que foi semeado, todas as sementes que a humanidade tem plantado, elas vão germinar. Todas. Se são boas, se são ruins, se são neutras, não interessa. Plutão, Hades, não está interessado na parte utilitarista das coisas. Ele está interessado que as coisas surjam. Então a gente pode esperar grandes coisas. Vamos falar um pouquinho agora, já que eu toquei nesse assunto, vamos falar um pouco das tendências para os próximos 20 anos. De novo, presta atenção que eu estou falando em tendência. Não é uma determinação e não é previsão. Porque não se usa a astrologia para prever. Astrologia não é instrumento de adivinhação. Você quer saber qual é o seu futuro? É simples. Vai viver a sua vida. Aí você vai descobrir o futuro. A astrologia não fornece previsão nem nada relacionado ao futuro, mas sim tendências, que é o que todas as energias dos planetas do zodíaco fazem. Oferecem tendências para um determinado momento. Tá? Aonde essas tendências vão levar? Aí é que vem o tal do livre-arbítrio humano, que quem acompanha aqui meu canal sabe que eu tenho severas críticas a essa história de livre-arbítrio, certo? Então, atenção a isso, certo? Muita atenção a isso. Vamos falar agora de tendências, possibilidades e não determinações, tá? Dito isso, a primeira tendência, né? Você tem ali um signo de transformação, de revolução, que é outra característica de Aquário. Um signo revolucionário, mental, porque é o elemento ar, o governante do signo de Aquário. Né? O ar atmosférico, né? O ar livre, por isso o lance da revolução, né? Por isso que Urano é o regente de Aquário, né? As ondas eletromagnéticas, tudo aquilo que expande, né? Expande a informação, manda informação para tudo que é lado, chegue a quem tiver que chegar. Tá? Então você vai ter o deus do submundo no signo de expansão comunicativa. Então, primeira coisa, revelação do que está oculto. Veja que eu iniciei o vídeo hoje falando lá do extremista bolsonarista que na semana passada se explodiu lá em Brasília, na Praça dos Três Poderes. E a partir disso, estão sendo conduzidas uma série de investigações que estão levando à descoberta de toda uma rede terrorista aqui no Brasil. Essa energia, claramente, é a energia plutoniana em ação. Então, primeira coisa, revelação do que está oculto. Tanto no plano político, quanto no plano econômico, quanto no plano cultural. Então pode esperar para os próximos anos todas aquelas sujeirinhas históricas que estão lá debaixo do tapete, tudo que está guardado nos porões da história, isso tudo vai ser aberto. O tapete vai ser descoberto, o porão vai ser aberto e o que tiver lá dentro vai sair. Vai vir à tona, para a gente lidar. É até uma questão psicológica, né? Voltando aqui, aqui eu estou falando até agora em termos mais amplos, mas podemos falar também em termos assim individuais. Né? Então, tudo aquilo que nós, dentro da gente aqui, a gente vai jogando lá
para o inconsciente, para o subconsciente, né? Os medos, as fobias, as manias, vai voltar para a gente lidar. Né? Não é que vai voltar para nos destruir. Não é isso. Vai voltar para a gente lidar. Nós vamos ter que encarar esses monstros quitônicos, tanto do social quanto do individual, certo? Uma outra tendência muito importante, né? Revisão de valores culturais, né? Regeneração de valores culturais. Nesse sentido, a gente observa aí que as pautas de representatividade estão ganhando cada vez mais força e vão continuar ganhando força, né? Para muita gente aí que acha que vai chegar uma hora que ninguém mais vai falar de racismo, ninguém mais vai falar de sexismo, ninguém mais vai falar de gênero, pode tirar o cavalinho da chuva. Pode esquecer. Vai falar sim. Por quê? Porque se a gente não se resolver com isso de uma vez, nós não vamos conseguir aproveitar a próxima etapa da transformação, da transmutação da raça humana aqui no planeta. A gente precisa parar de ficar com essas picuinhas de gênero, étnico-raciais, todos entraves, contratempos que não levam a lugar nenhum, só colocam as pessoas em guerra e atrasam a nossa evolução. Né? Então não é só aceitar. Já falei isso aqui para vocês em alguns vídeos do canal. Não é só você, tá bom, né? Eu que sou branco, superior, não sei o que, vou aceitar conviver com o preto. Não é isso, cara. Né? Isso não é conviver. Isso você continua, se você pensa assim, você continua sendo um belo de um arrogante. Você continua agindo na ignorância. Então não é aceitar, não é a mera aceitação. É valorizar a outra pessoa. Entender de uma vez por todas que a outra pessoa não tem que ser igual a você, não tem que pensar do mesmo jeito que você pensa, não tem que ter as mesmas preferências que você tem. Plutão, qual que é a diferença agora do momento astrológico? Plutão não tá nem aí se você gosta ou se não gosta. Ele vai te enfiar isso goela abaixo, querendo você ou não. O que é melhor então? Vamos parar para pensar, né? Você, por livre e espontânea vontade, ir atrás de informação, compreender as coisas e aprender que a convivência vai muito além da mera aceitação, por si só, e ter uma experiência legal com isso, ou vai precisar um agente exterior, no caso a energia plutoniana, que vai te empurrar isso goela abaixo querendo você ou não. A decisão é sua, vem o tal do livre-arbítrio, né? Então, essa tendência da revisão de valores culturais, da regeneração de valores culturais, é essencial para a gente entender esse período do trânsito de Plutão por Aquário. Uma outra tendência muito importante são os avanços científicos, principalmente descoberta de novas tecnologias que até então não era do conhecimento humano, né? Então, eu já fiz a minha aposta aqui, não sei vocês. Né? Nós vamos descobrir aí usos muito interessantes para a luz. A luz, raio laser, comunicação, transporte. Essa é a minha aposta. Né? Fusão e produção de energia a partir de cristal com feixe de luz. Enfim, eu estou apostando nisso, mas pode ser que surja novas tecnologias, novos elementos da natureza. Lembre-se que um pouquinho antes ali da entrada de Plutão em Aquário, lá no século XVIII, no finalzinho ali da década de 1750,
foi a descoberta do petróleo nos Estados Unidos. Né? Então o cara foi lá, descobriu o petróleo lá e perfurou o poço, não sei o que. E aí, o petróleo que já existia, né? É bom que se diga que há milhares de anos conhece-se a existência do petróleo. Mas nunca alguém conseguiu usar o petróleo para produzir energia. Né? Então, movimentar motores, derivados do petróleo, né? Extrair derivados do petróleo, querosene, gasolina, óleo diesel, o plástico. Tudo isso foi a junção, olha só, da energia plutoniana de regeneração com a energia aquariana de transformação. Então, né, veja que o petróleo é uma riqueza mineral que fica no subsolo profundo. Você tem que cavar a terra para você chegar aonde está esse bendito desse petróleo. Né? Então, a energia aquariana claramente está relacionada na descoberta do petróleo, só para ficar nesse exemplo que eu estou dando, com o processo científico do beneficiamento do petróleo. E a energia plutoniana está relacionada diretamente com a descoberta do uso moderno do petróleo, né? Que no caso é para a produção de energia, que inclusive impactou diretamente sobre a segunda revolução industrial. Até a descoberta do petróleo, a bola da vez em termos assim de produção de energia era a eletricidade. Mas aí, quando alguém vai lá e consegue adaptar o petróleo, por exemplo, para o combustível de um motor, aí a coisa muda completamente de figura. Né? Então, a gente pode esperar nos próximos 20 anos também um processo de expansão do conhecimento científico. Eu diria que nós vamos descobrir coisas impressionantes aqui, muito próximo da gente, no espaço. Aqui no espaço do Sistema Solar, ou nas observações das diversas regiões da Via Láctea. Temos agora o telescópio James Webb, que é o mais sofisticado inventado pela astrofísica até hoje, que já está em atividade, já está trazendo diversas imagens de diversas localidades do cosmos, isso já está provocando revisão de teoria científica lá. Olha a energia plutoniana aí, né? Agindo desde a transição de Capricórnio para Aquário, né? Então, quer dizer, essas descobertas, elas vão continuar, elas vão se intensificar, né? Mas o que eu creio que mais vai se intensificar é a nossa descoberta interior. Então, a energia plutoniana tem essa característica de revelar o que está oculto. Tanto do plano coletivo quanto do plano individual. Então, eu falei bastante do plano coletivo aqui, né? Vamos falar um pouquinho do plano individual. Nós vamos passar também, né? Pode esperar aí para os próximos 20 anos, um período de descoberta de novas possibilidades, de novas ideias que vão brotar de dentro da gente. Então, um outro processo que tende a se intensificar é o processo do autoconhecimento. Né? A gente vai poder mergulhar mais profundamente no nosso eu interior. Então, pode até esperar um grande avanço de todas as ciências, claro, mas das ciências relacionadas à psique, à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise. Pode esperar que vai haver aí um processo de aprofundamento das descobertas, das teorias relacionadas à psique humana. Né? Bom, para encerrar, como se preparar para
para esses 20 anos, né, de trânsito de Plutão em Aquário? Então, não tem como se preparar, né? Porque a energia plutoniana, ela é uma energia drástica. A natureza da energia plutoniana é ser drástica, ser muitas vezes traumática. Mas, mesmo assim, dá pra gente se preparar minimamente. E eu creio que a melhor maneira de se fazer isso é a gente se valer da frase mais célebre do filósofo Sócrates: conhece a ti mesmo. Vá em busca de se conhecer. Então, chegou a hora da gente parar de ficar bisbilhotando a vida do outro e a gente passar a empregar essa energia da fofoca na nossa própria vida. Você quer uma fofoca boa? Vai descobrir quem que você era na vida passada. Olha que fofoca muito mais interessante do que saber o que a sua vizinha ou seu vizinho está fazendo agora. Né? Ou ficar vendo aí a vida dos artistas na internet. Né? Que perda de tempo. Então, procure. Conecte-se consigo mesmo. Veja que a pandemia de Covid-19 aconteceu muito próxima do ingresso de Plutão em Aquário. Tem pouquíssimo tempo, 5 anos. Então já era um indício. O que a pandemia fez com a gente? Nos obrigou a olhar para nós mesmos. Olhar aqui dentro. Ter que conviver. Aquilo, claramente, foi um indício da energia plutoniana que estava por vir e que agora ela chegou. Que é aquilo. Não adianta se você quer, se você não quer, se você gosta, se você não gosta. Você vai ficar enclausurado durante um tempo, senão você morre. Não era assim durante a pandemia de Covid? Então, ou você ficava dentro da tua casa, em home office, trabalhando, ou você saía na rua, se arriscava a pegar o vírus, que ainda não tinha vacina, e morria. Essa é a drasticidade, não sei nem se existe essa palavra, de Plutão. Plutão, ele simplesmente faz a coisa acontecer. E que cada um lide com as consequências pessoais e coletivas disso que ele faz acontecer. Então, eu vejo que a melhor forma da gente se preparar é a gente buscar o autoconhecimento, buscar se compreender, rever os nossos valores, repensar as nossas atitudes, né? Não é nada diferente do que grandes personalidades, tanto científicas, quanto filosóficas, quanto religiosas, do passado e do presente, já falaram, né? Então é a gente cuidar do nosso pensamento, cuidar das nossas atitudes, curar as nossas feridas interiores, lidar com os nossos traumas. Não tem outro jeito de se preparar, não só para a energia plutoniana, mas para as transformações que muitas, se não todas, as correntes religiosas sérias aqui do planeta Terra estão prevendo que vão acontecer nos próximos anos. Né? Uma transição planetária, uma regeneração planetária, uma transformação planetária. Olha aí a energia de Aquário e de Plutão. Mesmo que Plutão não esteja em Aquário, essas energias elas trabalham juntas. A questão é que quando Plutão e Aquário estão juntos, a energia ela fica mais intensa, né? Mas no zodíaco todas as energias trabalham em conjunto, não tem energias individuais no zodíaco. Cada planeta tem suas características particulares, cada casa zodiacal também, cada signo também, mas todos esses elementos trabalham em harmonia, em conjunto, em equipe, sem um atrapalhar o outro, sem um passar por cima do outro. Olha que exemplo de vida social que é o zodíaco. Né? Tá aí para todo mundo ver e são poucos os que enxergam isso. A harmonia. Né? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Bom, né? Plutão
entrou em aquário. E agora? E agora das duas uma. Ou você trabalha o seu autoconhecimento, ou você senta e chora, porque vai vir chumbo grosso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que você receba a notificação quando sair conteúdo novo. Compartilha nas suas mídias sociais para ajudar o canal. Deixe seus comentários, que são muito bem-vindos. Eu vou responder na medida do possível. Se eu não puder responder, pelo menos eu dou um coração para o que você escreveu ali. Tudo bem? Beijos para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!